Fala galera, professor Thales Rodrigues, professor de Física da equipe do Bernoulli. Agora que você entendeu o que é trabalho, agora que você já sabe por que quando o volume de um gás varia, ele ganha ou perde energia por uma coisa chamada trabalho, vou te ensinar a calcular essa energia associada à variação de volume, beleza? Para isso, bom, turma imita, quero que você pense no seguinte, olha só. Imagine uma situação que eu tenha um gás confinado num recipiente, um êmbolozinho ali que pode se movimentar de área A. O gás ele faz uma força sobre esse êmbolo. Claro, essa força se deve às colisões das partículas com a parede ali do recipiente, né, com o êmbolo. Então esse gás ele faz uma força. Até porque você sabe que o gás tem uma pressão. Se ele tem uma pressão é porque ele aplica uma força numa determinada área, certo? Então esse gás ele faz uma força ali para cima. Beleza. Suponha que por algum motivo esse êmbolo ele comece a subir. Beleza? Então o êmbolo vai subir. Ah, Thales, por que ele está subindo? Não nos interessa agora. Mais para frente nós veremos situações do porquê que ele poderia subir. Mas imagine que o êmbolo começou a subir. Massa, o êmbolo está subindo. Se o êmbolo está subindo, está tendo variação de volume? Tá. E se está tendo variação de volume, tem trabalho? Sim, nesse caso, trabalho realizado pelo gás. Trabalho realizado pelo gás, o gás empurra, a força está a favor do deslocamento, certo? E, consequentemente, o gás perde energia nessa etapa. Por trabalho, né? Por trabalho ele vai perder energia. Ok. Thales, como que eu faço para calcular essa energia associada ao deslocamento? Como é que eu faço para calcular o trabalho feito pelo gás? Bom, para a gente calcular o trabalho feito pelo gás, nós vamos pensar na seguinte situação. Você lembra como calcula o trabalho lá na mecânica? Você lembra disso? Lá do seu primeiro ano do ensino médio, possivelmente? Bom, talvez você se lembre que o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Certo, mais ou menos na verdade. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, se a força for constante ao longo desse deslocamento. Se a força for constante ao longo do deslocamento, o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. É um produto escalar entre força e deslocamento, tá? Mas a verdade é que não necessariamente a força feita pelo gás vai ser constante. Não necessariamente ao longo desse deslocamento o gás ele vai fazer uma força que é sempre a mesma. Na verdade, talvez você consiga me dizer aí, qual é a transformação gasosa em que o gás faz a mesma força ao longo do deslocamento? Você sabe? Transformação isobárica. A transformação isobárica, o gás faz a mesma força ao longo desse deslocamento. Por quê? Porque na transformação isobárica a pressão é constante. Como você tem a mesma área do êmbolo, para a pressão ser constante, se é a mesma área, tem que estar fazendo a mesma força. Então, na transformação isobárica, o êmbolo, o gás, ele faz uma força constante. Mas em outras transformações, a força pode variar ao longo do processo. Então, o que eu quero que você entenda é que a transformação isobárica é um caso super especial dessa nossa análise. Eu estou querendo aqui, na verdade, uma coisa mais genérica, uma coisa mais geral, para qualquer caso, tá? E aí, como existe essa possibilidade da força variar ao longo do deslocamento? Aí eu tenho uma proposta para vocês. Qual que é a proposta? Não vamos pegar um deslocamento muito grande, não. Porque se você pega um deslocamento muito grande, você abre a possibilidade para a força variar ao longo daquele deslocamento, se não fosse uma isobárica, por exemplo. Tá? Mas se você pegar um deslocamento muito pequeno, nesse deslocamento muito pequeno, bom, é razoável você considerar que a força não mudou. Por que a força não mudou? Porque o deslocamento é muito pequeno. O deslocamento muito pequeno, nós vamos ignorar a mudança de força. Ou seja, para um deslocamento muito pequeno, eu poderia considerar a força como se fosse constante. A esse deslocamento muito pequeno, nós vamos dar o nome de deslocamento infinitesimal. Sim, ele é muito pequeno. Aqui nós vamos entrar agora numa parte do cálculo diferencial integral. Ou seja, nós vamos considerar que o deslocamento daqui para cá, ó, esse deslocamento aqui, foi uma birosquinha de nada, foi infinitesimal. Não foi nem um deslocamento x, ele foi um deslocamento dx, onde esse d, talvez você já esteja acostumado nesse momento, né, das suas aulas de cálculo aí, a gente considere aqui como sendo um diferencial, beleza? Ou seja, é um infinitesimal, tá? Então esse daqui, dx, é um deslocamento muito pequenininho. Por que eu estou considerando isso então? Porque no deslocamento muito pequenininho eu posso considerar a força praticamente constante. Então vem comigo. Qual que seria o trabalho então da força feita pelo gás em um deslocamento infinitesimal? dW, ou seja, o trabalho também ele é infinitesimal, dW, esse trabalho infinitesimal, é igual a força vezes o deslocamento. O deslocamento, que no caso é o dx, que é um deslocamento muito pequeno. Tá?
Eu até poderia colocar aqui um cosseno de θ, mas vamos pensar que isso daqui é um produto escalar e tal. Vai ter um cosseno de θ como consequência, mas a gente deixa esse cosseno de θ para a gente analisar daqui a pouco em relação ao sinal do trabalho, beleza? Tá, então eu vou ignorar o cosseno de θ. Beleza. Então o trabalho desse processo infinitesimal, dW, é igual à força feita pelo gás vezes o deslocamento, que é infinitesimal dx. Bom, no lugar dessa força, nós podemos pensar o seguinte: pressão do gás é força sobre área, né? Se pressão é força sobre área, no lugar da força eu vou colocar pressão vezes a área. Então vou substituir a força pela pressão do gás vezes a área, ok? Lembrando que a pressão do gás ela se manteve constante nesse processo, porque foi um processo muito pequeno, tá? Então tá aí. Então, pressão vezes área, vezes o dx. Mas agora observe, apareceu aqui A vezes dx. Olhando para a figura, o que é o A vezes o dx? O A vezes o dx é você pegar a área da base e multiplicar pelo deslocamento infinitesimal. Você está calculando o volume, né? Na verdade, não é qualquer volume. Você está calculando esse volume aqui, ó. E o que esse volume representa? Esse volume representa a variação de volume do gás nesse deslocamento infinitesimal. Quando o êmbolo vem daqui para cá, o gás ele expande um tanto ΔV. Na verdade, esse ΔV, como ele é infinitesimal, nós vamos chamar de dV. Ou seja, esse dV é a variação infinitesimal que o volume sofreu por conta do deslocamento infinitesimal. Então o que eu quero que você entenda é que, por enquanto, nós trabalhamos aqui tudo muito pequenininho, infinitesimal, porque foi um processo curtinho ali e tudo mais, tá? Então o trabalho infinitesimal, dW, é igual a PdV. Só que na maioria das questões, a questão não vai querer o trabalho infinitesimal. Não. A questão vai te dar uma transformação gasosa e ela vai querer que você me calcule o trabalho na transformação inteira. Como que você faz para calcular o trabalho na transformação inteira? Você deveria pegar a transformação inteira, separar o deslocamento total em processos infinitesimais, tá ligado? Processos infinitesimais, pegar para cada dx desse daqui, ó, para cada deslocamentozinho, calcular um dW. Então você faz uma expansão infinitesimal, calcula o dW. Outra infinitesimal, dW. Outra, dW, 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 dW. Então você calcula todos os dWs que você teria ao longo de toda a transformação e soma esses dWs, né? Só que somar esses dWs, bom, lá no cálculo a gente dá um nome especial a essa soma. A essa soma a gente dá o nome de integral. Então o que é o trabalho da transformação? Repare, eu não estou escrevendo mais dW, eu estou escrevendo W, é o trabalho da transformação. O trabalho da transformação nada mais é do que um somatório de todos os dWs. A esse somatório de infinitesimais nós chamaremos de integral. O símbolo da integral, inclusive, é um S grandão aqui de soma, beleza? Então a integral é uma soma dos dWs. Se você somar todos os dWs, você vai ter o trabalhão total da transformação. Como o dW é PdV, podemos escrever então de uma forma genérica que o trabalho de um gás numa transformação é a integral de PdV. Quer calcular o trabalho do gás numa transformação? Faça a integral de PdV. Então tá aí. É assim que a gente calcula o trabalho do gás, integral de PdV. Em relação ao cosseno de θ, que eu tinha falado aqui para vocês, é importante que você saiba o seguinte, uma regrinha de sinal. Anote aí no seu caderno, tá? Eu esqueci de anotar aqui, faltou espaço no meu quadro. Mas anote aí. Quando o gás estiver expandindo, a força feita pelo gás está a favor do deslocamento. E se a força feita pelo gás está a favor do deslocamento, nós vamos falar que o ângulo θ entre a força e o deslocamento vale 0. E o cosseno de 0 vale 1. Ou seja, o trabalho feito pelo gás é positivo. Então anote no seu caderno. Em uma expansão, o trabalho feito pelo gás é positivo. Mas aí cuidado, tá? Cuidado porque aqui agora vem um ponto problemático. Você se lembra do vídeo anterior? Que quando um gás expande, ele realiza trabalho. E ao realizar trabalho, ele perde energia. É isso mesmo. O trabalho ele é positivo na expansão, mas ele está perdendo essa energia. Então, se eu falo para você assim, um gás realizou um trabalho de 100 joules, você sabe que ele expandiu. Ele realizou um trabalho positivo, 100 joules. Só que nesse ato, ele acabou de perder 100 joules. Trabalho positivo representa uma perda de energia. Por outro lado, se o êmbolo estivesse descendo, se o êmbolo estivesse descendo daqui para cá, a força feita pelo gás continuaria para cima. As partículas estão colidindo com a parede do êmbolo ali. Só que o êmbolo está descendo, tá? Se o êmbolo está descendo, a força feita pelo gás está contrária ao deslocamento. Não há problema nenhum nisso. Mas aí o ângulo seria de 180 e o cosseno de 180 é menos 1, beleza? O ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Agora o trabalho do gás vai ser negativo. Então em uma compressão, anote aí, em uma compressão o trabalho é negativo. Em uma compressão o trabalho é negativo. Porém, você viu que quando o êmbolo desce, o gás sofre trabalho e ganha energia. Sim, o trabalho é negativo, mas isso representa um ganho de energia.
O gás acabou de ganhar 100 joules de energia se ele sofre um trabalho de menos 100 joules. Então fique atento a isso. Expansão, trabalho do gás positivo, força a favor do deslocamento. Compressão, trabalho do gás negativo, força contrária ao deslocamento. Na expansão ele perde essa energia, na compressão ele ganha essa energia na forma de trabalho. Um outro detalhe aqui em relação à unidade, tá? Quando você for fazer essa conta, procure trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. E qual que seria o Sistema Internacional de Unidades? Pressão em Pascal, Newton por metro quadrado, e volume em metro cúbico, beleza? Se você tiver Newton por metro quadrado e metro cúbico, o metro quadrado vai cortar com o metro cúbico, vai ficar Newton vezes metro. E Newton vezes metro é joule. Ou seja, para que o trabalho, essa energia saia em joule, essa conta ela tem que ser feita obrigatoriamente com a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Não pode ser pressão em Atman e volume em litros. Não. Porque ATM vezes litro não vai dar joule. Só vai dar joule se for Pascal e metro cúbico. Beleza? Então, de uma forma geral, é assim que a gente calcula o trabalho. Em uma transformação gasosa qualquer, o trabalho é o somatório, é a integral. É a integral de PDV. Se você somar todos os PDVs, você vai ter o trabalho daquela transformação. Nós vamos mexer mais com essa integral futuramente, em casos particulares, para a gente ver aonde que essa integral nos levaria. Chegaremos lá.